Ô, Mônica, Renan falando aqui, tem uma outra informação que você trouxe hoje e que é muito importante, tem relação com essa discussão do aborto. O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo para que hospitais aqui de São Paulo digam se estão cumprindo uma decisão importante, cautelar, de não receber nenhum tipo de punição se fizerem procedimentos, né, aborto acima de 22 semanas em pacientes que precisarem passar por esse procedimento, né? Tem alguns hospitais que terão de responder a esse questionamento, né? É isso, Renan. Isso estava dando um grande problema aqui. Hospitais municipais que estavam perseguindo médicos que fazem o aborto nessas mulheres estupradas, sendo que eles estão fazendo. A gente sempre tem que lembrar o óbvio, né? O aborto é proibido no Brasil e o aborto só é permitido em 3 situações, né? Quando o feto já está morto, ou em caso de anencefalia, quando está vivo, mas não tem cérebro, não vai sobreviver fora do ventre, quando a vida da mãe está em risco e em caso de estupro. Então, médicos que estavam fazendo esse procedimento em hospitais municipais de São Paulo estavam sendo perseguidos. Hospitais que não estavam querendo fazer, alegando uma série de razões, sempre tem uma justificativa, mas fato é que houve uma ação, foi levada uma ação ao Supremo, o ministro deu uma decisão cautelar vetando toda e qualquer punição aos médicos. Foi justamente essa ação que parou no gabinete do Alexandre de Moraes e que teve essa decisão dele, que motivou a criação desse PL de aborto por estupro, né? Então as coisas estão muito conectadas, mas o ministro segue na vigilância do cumprimento da sua determinação, né? Ele intimou hospitais como o Hospital Municipal Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, o Hospital Municipal Dr. Carmelo Caríquio, Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, Hospital Municipal de Setúbal, enfim, uma série de hospitais. Ele deu 48 horas sob pena de responsabilização dos administradores para que eles respondam que providências tomaram e como é que está sendo o cumprimento da determinação dele dentro desses hospitais. Porque o médico que não tem razões religiosas, que não tem que seguir a lei, não tem que seguir Bíblia, ainda mais de forma imposta, né? Ele tem que exercer a sua profissão, atender essas mulheres, fazer o procedimento que a lei permite, elas têm o direito, e eles não podem ser perseguidos porque estão exercendo a sua profissão absolutamente dentro da lei. É isso. E a gente sabe que há casos de mulheres que têm que peregrinar pelo país, vítimas de estupro, tentando fazer o seu direito previsto em lei de ter acesso às condições de um aborto legal, e elas têm que peregrinar atrás de um hospital que atenda, um hospital público que atenda, porque os hospitais começam a inventar desculpas, a perseguir médicos, a fazer esse tipo de ato que é ilegal. Porque se a lei determina que uma mulher vítima de estupro tem o direito ao aborto, o hospital não pode se negar, o médico não pode se negar, porque a lei está do lado dessa mulher, e foi bom você reforçar isso, Mônica. E também muito importante trazer a posição de que não adianta discutir isso em ano eleitoral, como a sua fonte te disse, porque quantas vezes nós, jornalistas, que cobrimos eleições presidenciais nesse país, vimos candidatos sendo emparedados com a pergunta: você é contra ou a favor do aborto? Como se essa fosse uma questão de sim ou não. Como se essa fosse uma questão de sim ou não e você solucionou o problema no Brasil. Da violência sexual, da falta de educação sexual nas escolas. O assunto é muito mais profundo. Só os irresponsáveis tendem a agir dessa forma, de emparedar candidatos em ano eleitoral para dizer se é sim ou não e, com isso, levar um resultado ali na eleição, conquistar votos ou perder votos. Então, isso é uma irresponsabilidade, né? Você sabe, Adriana, a gente. Eu quero até pegar aqui para não errar, sobre como é que a gente. Hoje à noite vai ao ar aqui na Band News TV, o programa que eu tenho com o professor Pier Paolo Bottini, ponto a ponto, e a gente entrevistou a presidente da OAB, Patrícia Vanzolini. Ela tem tese, inclusive, se não me engano, de mestrado sobre a questão do aborto dentro do sistema jurídico brasileiro, das constituições. E ela lembra para a gente nessa entrevista, que está muito interessante, recomendo, Adriana e Júlia e Renan, que vocês vejam. Ela fala que nunca, em nenhuma constituição, em nenhuma lei, o aborto no Brasil foi equiparado ao homicídio. Nunca, jamais. Né? Então, realmente é um retrocesso que sequer jamais houve esse tipo de penalização, né?
de comparar como se fosse um homicídio. Então, que vai ser um retrocesso muito grande. Ela explica bastante como é que isso surgiu. Opa, Perdemos o contato com a Mônica, né? Ficou perdemos o instável o contato. sinal. Mas fica aí o convite da Mônica Bergamo, ponto a ponto, aqui na Band News TV, com essa entrevista, justamente para discutir a questão jurídica aí, como seria um retrocesso se esse projeto tivesse ido adiante. 3h17.